Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail está aí, historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. E nós vamos continuar com o Bombeiro Pernambuco, é o resumo Bombeiro Pernambuco. E hoje nós vamos falar sobre Confederação do Equador de 1824. Tranquilo, pessoal? Primeiramente, o que nós temos que entender? Acontece aonde? Pernambuco, né? Beleza. Pessoal, a Confederação do Equador ela é uma continuação dos outros movimentos que estão acontecendo na capitania de Pernambuco. Agora, 1824, Império, ou seja, Pernambuco é uma província, ou seja, como se fosse um estado, beleza? Então, 1824, período que nós temos que observar agora. Saímos do Brasil colônia e entramos aonde? No chamado Brasil Imperial, né? Aonde nós temos a divisão do Brasil Imperial de primeiro reinado com Dom Pedro I, ele se abdica em 31. De 31 a 40 você tem o chamado período regencial, né? Onde você tem os regentes, e depois do segundo reinado, de 1840 até a proclamação da República, o chamado Segundo Reinado com Dom Pedro II. 1824 é o quê? É o período do governo de quem? Dom Pedro I. Beleza, pessoal? O que nós temos que observar aqui primeiramente? A Confederação do Equador é um movimento separatista. Professor, vai separar o Brasil de Portugal? Você já está independente? Não, né? Não vai separar o Brasil de Portugal. Vai separar quem? A região que seria chamada de Confederação do Equador, porque reuniria estados, né, as províncias de Pernambuco, Ceará e entre outras, e formariam um país separado do BR, ou seja, do Brasil. Então é um movimento separatista. Está querendo que a secessão, a separação, nesse caso, com o Império. E tem o que? Um viés republicano, quer formar uma república. Beleza, pessoal? Ok, vamos continuar. Representa a reação contra o autoritarismo, centralização do poder e influência do Portugal na vida política. Pessoal, o que eu quero falar para vocês sobre essa reação contra o autoritarismo? Ali embaixo eu estou falando sobre a Constituição de 1824. Pessoal, quando o Brasil nasce independente em 22, tem-se a ideia de formar uma Constituição, uma Assembleia Constituinte. Uma Constituição seria uma forma de legitimar o poder frente a outros estados, principalmente Portugal. Tranquilo? Por quê? Há uma ameaça ainda de uma invasão de Portugal para retomar a colônia e pôr os negócios de acordo como era. Aí o que acontece? Em 23 é convocada essa Assembleia Constituinte, só que Dom Pedro I, vendo a Constituição que seria feita, ele observou como sendo um monarca, é um cara que vem lá do antigo regime, na ideia do absolutismo, via que essa Constituição iria diminuir seus poderes. Aí o que Dom Pedro faz? Ele dissolve a Constituinte, chama o pessoal ali mais próximo dele e outorgam uma Constituição. Nós estamos falando da Constituição de 1824. Ou seja, é uma Constituição que ela nasce imposta. Quando eu falo de Constituição outorgada, gente, é diferente de Constituição promulgada, né? Constituição outorgada é aquela que foi imposta,
Ou seja, o imperador veio de cima para baixo, não teve uma discussão para ser feita a Constituição, diferente das constituições promulgadas, como no caso a de 88, que nós sabemos, foi promulgada porque teve uma discussão, o pessoal, os deputados lá, tudo mais, discutiram sobre essa Constituição, né? Foi uma Constituição que ouviu os lados. As constituições outorgadas não, elas são diferentes, elas nascem impostas, elas nascem de cima para baixo, beleza? Então a Constituição de 1824 é uma Constituição que ela nasce imposta. E é uma Constituição que tem caráteres liberais? Tem, mas ela é contraditória. Por quê? Ela centraliza muito o poder na mão do imperador. O chamado poder moderador. O poder moderador, o imperador tinha que fazer quase tudo. Só não podia dar freio na morte dele. Mas o poder moderador, ele poderia intervir nos estados, tudo, fazer tudo. O cara tinha grandes poderes. Tranquilo? Era uma centralização de poder muito grande na figura do imperador. Beleza, pessoal? E o imperador, ele tinha também medidas autoritárias, era uma constituição também autoritária, e o pessoal estava insatisfeito com isso. Você observava que não só a província de Pernambuco, outras províncias, mas no caso aqui Pernambuco, já passavam por momentos difíceis, momentos de crise, né? Uma população, grande parte da população passando fome, miserável, né? Então você tem vários problemas. E ainda mais com uma Constituição que ela é autoritária, que se não está certo, não vai para frente, não vou deixar e pronto e acabou. Ou seja, esse poder autoritário, essa centralização do poder nas mãos do imperador, muitas vezes ia levando à insatisfação por partes dos setores da sociedade. Tranquilo? E ainda mais o poder e influência de Portugal na vida política. O Brasil nasce independente. Só que você tem um monarca que ele é português. E quem vai fazer o círculo ali mais íntimo dele ali, os principais cargos políticos serão o quê? Portugueses. A ideia ainda do anti-lusitanismo, né, pessoal? Tranquilo. E o que acontece? Pessoal, o imperador indicava quem seria o presidente das províncias, né? Nesse caso não era chamado de governadores, mas sim como presidentes de províncias. E muitas vezes, gente, dentro das províncias, é uma província que você não observa relações homogêneas. Você sempre tem o quê? Diferentes pensamentos. E isso vai levar a disputas locais pelo poder. Ou seja, dentro de Pernambuco, nós podemos observar dois pensamentos. Um monarquista, óbvio, com apoio na monarquia, no apoio do imperador, legítimo ao imperador, e outro republicana, ou seja, ideias contrárias, ideias que são, vamos dizer assim, com mudanças mais profundas dentro do Estado brasileiro. E monarquistas esses nós temos como Paes Barreto e republicanos como Paes de Andrade, entre outros. Só que o intuito vai ser entre esses dois aqui e também esses problemas com o autoritarismo e a centralização do poder. Tranquilo, pessoal? Contexto pernambucano. Ou seja, população afetada. A população, gente, estava sendo afetada, como eu falei para vocês, por causa da crise econômica, fome, miséria e etc. Beleza? A Constituição outorgada de 1824. Beleza. A monarquia levaria a autonomia das províncias. A carinha de triste do cara aí. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Paes de Andrade era um cara republicano. Como também Frei Caneca, professor Frei Caneca lá da Revolução.
Pernambucana de 1817. Também Paes de Andrade também. Manuel Paes de Andrade também é. Os dois foram anistiados. E agora eles voltam novamente. Tranquilo? Atividade. Como também Frei Caneca, eles tinham esses ideais republicanos. Só que aceitavam a monarquia com o intuito de quê? Que lá na frente... Só um minuto aí, galera. Só rapidinho. Então, galera, continuando aí. Esse pessoal, eles viam a monarquia que mais na frente levaria o quê? A autonomia das províncias. Ou seja, as províncias poderiam ter alguma liberdade de se administrar. Só que o problema é diferente. A Constituição de 1824, ela centraliza o poder na mão do imperador. E essa autonomia das províncias cada vez mais vai se perdendo. Então eles não gostam nada em nada. Beleza, pessoal? Você observa o quê? Críticas até no meio da imprensa, como o Tamoio dos Andradas, né, que apoiou na independência, depois vai ficar contra a monarquia. Cipriano Barata com o seu Sentinela da Liberdade. Frei Caneca com o seu Tifes pernambucano. Ou seja, são ideais que eles pregam republicanos e também federalistas. Ou seja, a ideia de uma república e também a descentralização do poder, a autonomia pelas províncias. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então nós temos esses problemas. E um negócio pior ainda. A elite pernambucana era apoiada, no caso, por Paes de Andrade. Só que quem que teria que nomear o presidente da província era Dom Pedro I. E o que ele faz? Dom Pedro I é um monarquista. Então eu vou nomear quem? Um monarquista, Paes Barreto. Nomeia Paes Barreto para presidente. Olha a carinha de Paes de Andrade. Não gosta nada e nada. E começa a intensificação dos liberais contra Paes de Andrade, até levar à renúncia de Paes Barreto. E ilegalmente, Paes de Andrade torna-se presidente da província. Dom Pedro, sabendo disso, fala: não está aceito isso, tem que mandar de novo de volta ao poder Paes Barreto. Só que o pessoal não deixa. O que acontece? Nesse momento, você observa que Dom Pedro manda oficiais para impor o que ele falou. Só que o pessoal não aceita. E já observava que Pernambuco já estava levando para uma revolta. Dom Pedro tenta uma aproximação, nomeando um mineiro, José Carlos Marquim, aonde ele teria ligações com os liberais, com Paes de Andrade. Só que eles também não aceitam. Ou seja, está o problema piorando. O comandante que veio para impor as ideias de Dom Pedro, John Taylor, lembrando que, gente, o Brasil nasce independente. Só que Dom Pedro I, através de empréstimos da Inglaterra, começa a contratar mercenários. Para quê? Para conter as revoltas. Tranquilo, pessoal? E nesse caso, pessoal, o que nós observamos? Observamos que John Taylor, ele vem, nesse caso, para conter essas revoltas. Beleza, pessoal? Só que, quando ele vai embora, por quê? Por causa de ainda ter um ataque de Portugal, uma invasão de Portugal, o que acontece? O Paes de Andrade proclama a independência de Pernambuco. Tranquilo, pessoal? Ele adere uma Constituição, a Constituição da Colômbia, que tem ideais republicanos e ideais liberais. Tranquilo, pessoal? E tenta chamar mais províncias para o lado. A ideia da Confederação do Equador
era reunir e levar à separação do Brasil. Confederação do Equador por causa de quê? Porque essas províncias ao norte e nordeste ficavam próximos à linha do Equador. E só que umas aderem e outras não. Partes aderem e outras não. Umas são que não aderem porque são aliados ao governo monárquico e não vão aderir. Tranquilo? E o movimento continua. O problema é que o movimento começa a se enfraquecer. Mas enfraquecer muitas vezes, pessoal, por problemas internos. Por quê? Você tinha as ideias das mudanças, né? A Confederação do Equador tinha ideia das mudanças. Vamos um governo separado do Brasil, tudo mais, com mudanças, mas só que eu quero poucas mudanças. Não quero que essas mudanças se ampliem muito para camadas sociais. Ah, não, eu já quero sim mudanças mais radicais, mudanças mais profundas. E muitas vezes as pessoas que estavam ligadas ao movimento tinham essas diferenças. E essas diferenças enfraqueciam o movimento. Você tem os moderados, que querem o quê? Mudanças não tão profundas, e os mais exaltados, que querem mudanças bem mais profundas. Falam de quê? Direitos políticos para mais pobres, reformas sociais para beneficiar as camadas sociais. Tranquilo? Nesse caso você tem pessoas como Frei Caneca, Emiliano Munducuru e o Cipriano Barato. Tranquilo, pessoal? Continuando. A repressão. Acontece na parte do mar, né, pelo mar, ao porto de Recife, e também por terra. Por mar você tem o Lorde Cone, e por terra o tal do Francisco Lima e Silva, né? Pessoal, o desembarque acontece em Alagoas. Lembrando, gente, que a comarca de Alagoas, lá na Revolução Pernambucana, ela foi separada da capitania de Pernambuco e formou uma própria capitania. Então, eles descem em Alagoas, vão se juntando tropas, ainda mais com o Barreto, né? E vai se juntando, até chegar ao ponto de você sufocar o movimento. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre Revolução Praieira. Se eu não me engano, é o último tópico do tema, aí no caso de movimentos e revoltas no Brasil, que o edital de vocês, que eu não sei onde eu pus, pede para vocês, né? Aonde está ele? Porque tem tanta folha, gente, é tanta folha que eu nem sei onde eu pus as outras folhas. Mas tudo bem. Sei que na nossa próxima aula vamos falar sobre Revolução Praieira. Beleza, pessoal? Pessoal, infelizmente, o tempo é curto. Tive problemas com o computador, né? Tava gravando as aulas para vocês normalmente, como vocês estavam vendo. Fiquei um tempo aí, se vocês notaram, depois que eu enviei novas aulas essa semana, por causa do problema no computador que eu tive e também problema de saúde, que peguei um resfriado, né? Aí ficou meio difícil de gravar as aulas, mas eu vou fazer o esforço e tudo, porque eu falei lá na primeira aula de apresentação que nós ia abarcarmos os temas do edital. Só que o problema é que o tempo é curto, eu tenho outras aulas para gravar, o computador deu problema, nós tivemos esses problemas nos meios do caminho, que isso acontece com qualquer um, né, pessoal? Não é coisas planejadas e pega a gente de surpresa, mas vou tentar ao máximo abarcar todo o tema para vocês do edital. Beleza, pessoal? Caso, peço desculpa, mas vai faltar pouca coisa. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu!